Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Lucas Alves Engenheiro aqui no YouTube. Eu sou Lucas Alves, engenheiro eletricista e especialista em energia solar fotovoltaica. Hoje nós vamos falar sobre a conexão de mini geração do sistema de distribuição da Equatorial. Essa é uma técnica de mini geração distribuída. A Equatorial ela lançou essa norma com o objetivo de atender e estabelecer os critérios técnicos e padrões e requisitos para que sejam instalados todos os sistemas de mini geração distribuída baseados nesta norma, a fim de simplificar o atendimento e também a solicitação de acesso. Essa mini geração distribuída é todo gerador de energia elétrica por recursos renováveis, né, estejam conectados na tensão primária, ou seja, na média tensão do sistema de distribuição da Equatorial. A aplicação dessa norma ela se aplica apenas aos clientes do grupo A, que classifico como clientes conectados na média tensão. O acessante ele obrigatoriamente precisa conectar uma mini geração para utilizar os requisitos dessa norma. Microgeração é outra norma, ou seja, mini geração acima de 75 kW até 5 MW, que é o que diz o texto dessa norma. Mas a gente sabe que pelas resoluções da ANEEL já teve atualização, né, desde janeiro desse ano, 2024, a minha geração vai até 3 megawatts. E os solicitantes, né, os acessantes que vão se basear nessa norma, eles vão conectar geradores de energia solar fotovoltaica, eólica ou qualquer outra fonte renovável e podem se enquadrar nas modalidades de alto consumo local, alto consumo remoto, geração compartilhada e múltiplas unidades consumidoras. Essa norma ela se restringe às instalações de baixa tensão, ou seja, aos clientes do grupo B, e aos consumidores livres do mercado livre de energia, ou clientes especiais, e também aos geradores particulares, fontes não renováveis. Na parte de gerência de normas e qualidade, como a gente já reforçou, né, essa norma ela busca estabelecer padrões, ou seja, para que todos os acessantes que querem conectar um gerador de energia solar, como por exemplo, que é um gerador de recursos renováveis, precisam seguir todos os requisitos técnicos e os padrões dessa norma. E assim como atender todos os critérios de qualidade para manter a conformidade tanto com o sistema elétrico da distribuidora quanto com as normas e regulações do setor elétrico vigente. A Equatorial, ela atende todos os clientes do grupo A, ou seja, os clientes que vão conectar uma mini geração distribuída, procurando sempre prezar pela segurança, deixando isso nítido nessa norma técnica. E ela também espera que o oposto também se cumpra. Quando você vai conectar um gerador, a segurança elétrica no ponto de conexão tem que ser algo muito, tem que ser algo muito certo. Não pode ter uma instalação atribua risco ao sistema de geração, ao sistema de distribuição. Então, outra questão que a Equatorial ela fiscaliza, ela regulamenta através dessa norma, a vedação, né? Ou seja, é vedado qualquer tipo de divisão de central geradora em centrais geradoras de menor porte para fugir do enquadramento de mini geração para microgeração. Isso aí a gente pode pensar, por exemplo, uma usina de 100 megawatts, 100 kW de potência, que já seria uma mini geração distribuída. Se ela for dividida em duas usinas de 50 kW, ela reduziria e cairia de enquadramento para microgeração, micro vai até 75. Então, esse tipo de divisão de usinas dentro do mesmo terreno, a Equatorial também fala que é proibido, ela veta esse tipo de ação. E a Equatorial ela pede para ser comunicada, né, quando existe alteração de carga, tanto de consumo quanto de demanda de geração, quando a instalação, né, a unidade consumidora, faz um acréscimo de potência tanto para consumo quanto para geração. É importantíssimo comunicar a distribuidora, porque ela pode se descobrir, né, descobrindo esse acréscimo de carga sem o prévio aviso, ela pode indenizar a unidade consumidora, né,
E assim também a unidade consumidora pode causar riscos para o sistema elétrico de distribuição, uma vez que não foi feito nenhum tipo de estudo de viabilidade técnica que aponte atendimento àquele aumento de carga instalada para consumo ou de injeção de energia elétrica por meio da geração distribuída. Quando é construída uma usina, por exemplo, uma usina de energia solar fotovoltaica, a Equatorial obriga que todos os equipamentos, principalmente da sala de medição, de proteção, estejam homologados junto ao corpo da norma técnica da distribuidora equatorial. Então, é importantíssimo que os equipamentos sejam de fabricantes homologados. E todo solicitante ele deve seguir as etapas de solicitação de acesso, né, para fazer parte, né, fazer com que a unidade consumidora faça parte do sistema de compensação de energia elétrica, que vai poder fornecer os benefícios de utilizar os créditos de energia em outras localidades, né, quando se fala de geração compartilhada ou autoconsumo remoto. No sistema de compensação de energia elétrica, toda a energia que é gerada por um consumidor ou por uma unidade geradora, quando eu falo consumidor, eu falo um produtor de energia por meio da linha de geração e também consumidor. Ele é um consumidor, consome e gera. Ou aquelas unidades que só geram, como as grandes usinas de energia solar fotovoltaica, toda a energia que é gerada e injetada na rede de distribuição equatorial tem validade de 6 meses, ou seja, você injetou energia no mês de janeiro, em 5 anos, 60 meses passados, no próximo mês de janeiro, passando 5 anos, aquele crédito de energia injetado 5 anos atrás, no mês de janeiro, vence. Então, esse é o prazo regulamentado, na qual a Equatorial só repassa para os seus clientes e também para as unidades consumidoras que injetam energia na rede dela. A Equatorial ela permite que o sistema de compensação de energia elétrica apenas seja possível para os clientes cativos, ou seja, os clientes que são dependentes da Equatorial para conectar na rede e para consumir energia. Tá? Então, só serve para clientes cativos do sistema de compensação de energia elétrica. Clientes do mercado livre de energia não podem participar do sistema de compensação de energia elétrica. Demanda contratada deve ser previamente informado pela distribuidora junto à etapa de cadastrar a unidade consumidora e também a unidade geradora, deve ser apontado qual é a demanda contratada, onde vai limitar ali a, a geração de energia, tá? A demanda contratada é um espaço da rede da distribuidora equatorial que o consumidor ou gerador ele pode utilizar para injetar energia ou para consumir energia. Então ele paga essa demanda mensalmente. É um custo fixo só para a demanda, só pela possibilidade de consumir energia e injetar energia. Exige para os consumidores e para os prosumidores duas tarifas de energia, que é a tarifa ponta e a tarifa fora ponta. Essa tarifa ponta e fora ponta a gente vai ver um pouquinho mais para frente, no exemplo prático, como ela funciona na prática. Já para as unidades consumidoras e prosumidoras, quando já começa a fazer a geração de energia e começa a fazer a compensação de energia, aponta para entender como que funciona quando você gera mais que consome e para onde que esses excedentes de energias vão. Existe uma regrinha que a Equatorial colocou na norma em questão, que é a energia excedente, ou seja, a energia que foi gerada e não consumida, ela é igual à energia injetada menos a energia consumida. Isso só não funciona para as EMUCs, para as unidades de múltiplas, para as múltiplas unidades consumidoras, né? Porque na EMUC, a, onde é gerada a energia, você injeta diretamente na rede equatorial, sem a possibilidade de fazer o uso como excedente. Você só consegue usar como créditos, ou seja, a energia injetada vira e se torna crédito. Por isso que não existe energia excedente aqui. Excedente é mais para autoconsumo local. Na fatura de consumo das unidades consumidoras e consumidoras, também tem uma outra forma que é praticada, que é o consumo líquido de energia no horário fora ponta,
multiplicado por uma tarifa específica para esse horário fora ponta, mais o consumo líquido do horário ponta é multiplicado por uma tarifa específica para esse horário ponta. Então, a soma das eh, das duas parcelas do horário ponta mais fora ponta é o quanto que o consumidor ou prosumidor irá pagar ao final do mês, ou o quanto que ele vai ter de crédito para utilizar nos próximos meses. Para entender um pouco mais como ele vai ter de créditos, a gente tem uma outra fórmula que a Equatorial colocou também nessa norma, que é a fórmula do consumo líquido do horário fora ponta, pensando agora só no horário fora ponta, ou seja, quanto que foi consumido, é igual à energia ah, consumida no horário fora ponta, menos a energia injetada no horário fora ponta, menos a, a energia acumulada no horário fora ponta, os créditos de energia de outros períodos, ou seja, de outros meses. Então, por exemplo, se foi consumido pouca energia e a injeção foi quase próximo do consumo, porém o que já existia de créditos conseguiu suprir a, o quanto ele teria que pagar, o cliente ele não vai ter nenhum pagamento de consumo líquido naquele mês, porque as duas últimas partes dessa fórmula, que é energia injetada e o crédito, ele conseguiu abater completamente a energia consumida no horário fora ponta. Esse é um exemplo. A gente vai ver na prática mais adiante. E já falando agora do consumo do horário ponta, a energia consumida no horário ponta é subtraída da energia injetada no horário ponta menos o crédito de energia no horário ponta. Da mesma forma, na mesma analogia, se foi consumido uma quantidade X de energia no horário ponta, porém a injeção no horário ponta e os créditos conseguiu abater o consumo, o cliente ele não vai precisar pagar pelo consumo líquido, porque ele já tinha créditos e a injeção de energia naquele período conseguiu abater todo o consumo. E o crédito, o conceito de crédito ajustado, ele é tido como uma energia injetada em outro ponto de geração que é consumida no posto local de geração. Então, quando a gente fala de crédito ajustado, eu preciso pegar a energia do posto, o posto de geração, né, que foi gerado no outro posto, por exemplo, a energia gerada no horário fora ponta, menos a energia consumida no horário ponta, vezes o fator de ajuste, porque eu estou trazendo a energia que foi gerada em um outro posto tarifário para ser abatida num posto tarifário diferente da geração. Então, eu preciso praticar um fator de ajuste que a gente vai aprender como chega nesse fator logo mais adiante. Então, esse conceito de fator de ajuste ele é tido como a tarifa de energia no posto de geração dividido pela tarifa de energia no outro posto de geração. Então, é onde eu estou menos o outro posto que eu não estou naquele momento. Então, a gente vai ver na prática logo logo como isso se aplica. Lembrando que todas as unidades consumidoras ou unidades geradoras que queiram fazer troca de beneficiárias, que façam parte do sistema de compensação de energia elétrica, a Equatorial pede um prazo de 60 dias para que seja feita toda a compensação, seja feita a troca das unidades beneficiadas ou a adição de outras unidades beneficiadas. Então, 60 dias para a unidade que está entrando no sistema de compensação consiga iniciar a usufruir dos créditos de energia gerados pela unidade geradora ou consumidora. E quando é feita a medição da geração na baixa tensão e a geração está sendo conectada na média tensão, a Equatorial ela reserva o direito de fazer um cálculo ou uma dedução da perda por transformação. É algo justo, porque se você está injetando o que você está produzindo de energia na sua usina na média tensão e a Equatorial está medindo essa injeção na baixa tensão, o sistema de medição está na baixa, existe uma perda por transformação, devido ao efeito Joule. Então, é justo que ela faça uma dedução dessa perda e faça um abatimento da sua geração de acordo com a perda deduzida. Lembrando que quando a unidade consumidora e consumidora gera energia, ela não está livre do sistema de bandeiras tarifárias, tá? O que acontece é
como a quantidade de energia líquida a ser paga ela é reduzida ou até anulada pela geração, a bandeira tarifária não surte tanto impacto, porque o consumo líquido vai ser reduzido bastante. Então, a bandeira não influi tanto no valor da conta como nos clientes que não têm geração, só tem consumo, onde ele fica totalmente refém do consumo da distribuidora, onde ela aplica as bandeiras tarifárias em momentos de crise hídrica, por exemplo. Um exemplo prático para ilustrar como é o consumo e o abatimento do consumo de uma unidade consumidora com geração instalada ou mini geração distribuída seria a seguinte: ó, no mês de janeiro, uma fatura qualquer, de um cliente do grupo A, teve um consumo no horário ponta de 7.895 kWh e teve uma geração de energia no horário ponta de 0 kWh. Isso nos leva a nenhum tipo de abatimento com energia do horário ponta. Agora, lá no horário fora ponta, essa mesma unidade consumidora ela consumiu 54.743 kW, porém ela injetou ou gerou, através da mini geração distribuída, 57.645, ou seja, a geração foi maior do que o consumo. Então aqui a gente consegue entender que já existe excedente de energia, porque a geração superou o consumo. E o excedente de energia ele é calculado subtraindo geração menos consumo, que dá 2.902 kWh. Para que esses 2.902 kWh possam ser utilizados para abater o consumo lá no horário ponta, eu tenho que fazer calcular o fator de ajuste, né? Esse fator de ajuste é a tarifa de energia do horário do posto de geração dividido pela tarifa de energia do outro posto de geração. Basicamente vai ser a tarifa de energia do horário ponta, ela está aqui, ó, no horário, quer dizer, do horário fora ponta, que é 0,28 centavos, dividido pela tarifa de energia do horário ponta, que é 0,41 centavos. Essa divisão nos leva a 0,70, ou seja, o fator de ajuste igual a 0,70. Esse fator de ajuste em mãos, eu multiplico ele pela energia excedente do horário ponta, quer dizer, do horário fora ponta, que é os 2.902 kWh, então 0,7 vezes 2.902 me dá um resultado de 2.031 kWh. Essa energia de 2.031 kWh pode ser utilizada para bater a fatura de 7.895 kWh lá do horário ponta. E essa subtração é feita 7.895 menos 2.031. Então, no horário ponta, a fatura de energia vai ser calculada em cima de um consumo de 5.864, não dos 7.895. E nós trouxemos uns créditos de energias que foram gerados lá no horário fora ponta. E no horário fora ponta, a tarifa não existe. Não vai existir cobrança de quilowatt-hora consumido, apenas da demanda contratada, que os clientes do grupo A com mini geração precisam contratar uma demanda. Agora, para ilustrar o mesmo exemplo de uma mini geração, porém dentro de um estabelecimento de múltiplas unidades consumidoras, ou um condomínio, por exemplo, nós temos aqui ó, que foi indicado em projeto durante a homologação que o condomínio em questão ele tem uma unidade consumidora administrativa, né, que é a unidade do condomínio, tem as unidades consumidoras apartamentos 1, 2, 3 e 4. Então, como a divisão dos créditos, de 100% dos créditos de energia é feito apenas para quem pertence à EMUC, né, o condomínio, nós temos que foi dividido 60% de toda a energia gerada para ser utilizada na área comum, na área administrativa do condomínio, e os restantes dos 40% foi dividido para as 4 unidades consumidoras, de igual forma, ou seja, 10% para cada unidade, fechando aqui os 100%. Então, no mês de janeiro, teve lá uma geração, um consumo no horário ponta de 7.895 kWh. E o consumo no horário fora ponta foi de 54.743. No horário fora ponta foi injetado 57.645
Através desses dois últimos valores, que foi o consumido no horário ponta e o injetado, nós já sabemos que teve excedente de energia, ou seja, como no horário fora ponta gerou mais energia do que foi consumido, esse excedente é conhecido. Então, esse excedente é conhecido. Logo, eu vou pegar esse excedente e multiplicar pela porcentagem que cada unidade consumidora desse condomínio eh, foi pré-estabelecida, né, em formada equatorial, para entender o quanto de energia eu vou abater lá do consumo ponta do consumo fora ponta. Então, por exemplo, se foi injetado 57.645, eu multiplicando esse valor pela porcentagem de créditos que a unidade administrativa vai consumir, que é 60%, eu tenho que a unidade consumidora condomínio ela vai usufruir de 34.587 kWh de todo o montante de geração. E esse crédito de 34.587, subtraído lá do consumo, me dá um valor de tarifa, ou seja, o valor de quilowatt-hora que será pago naquele mês pelo condomínio de 20.156 kWh. A mesma ideia se aplica para as unidades consumidoras do grupo 1, 2, 3 e 4. Então, suponhamos que o consumo da unidade consumidora 1 tenha sido 6.000 em janeiro, 6.000 kWh. Utilizando a mesma regrinha, ou seja, do montante de geração multiplicado pela porcentagem da unidade consumidora 1, da porcentagem dos créditos que ela tem nesse montante, que é 10%, a gente chega que foi reservado para essa unidade consumidora um crédito de 5.765, que é os 10% de tudo que foi gerado. Então agora a gente vê que o consumo foi superior ao crédito alocado para essa unidade consumidora 1. Então, se a gente subtrai o consumo de 6.000 pela geração atribuída a essa unidade de 5.765, nós temos que o que vai ser faturado para a unidade consumidora 1 é 235 kWh, ou seja, de 6.000 consumido, apenas 235 será faturado, porque ela foi alocado para ela um crédito de 5.765 kWh. Já na unidade consumidora 2, ela teve um consumo menor, de 5.200 kWh no mês de janeiro, e foi alocado para ela o mesmo percentual de 5.765, que é os mesmos 10% de todo o montante de geração. Então aqui a gente tem que o consumo foi menor do que ah, os créditos reservados para ela. Logo, vai ter excedente de energia para ser utilizada no próximo mês. E esse excedente é conhecido. Eu pego geração, a energia, crédito de energia menos o consumo, ainda sobrou para essa unidade consumidora 2 5.565 kWh para ser utilizada no próximo mês. Logo, o que essa unidade consumidora 2 irá pagar, ou seja, o que vai ser faturado para ela, vai ser apenas a taxa de disponibilidade, que é 100 kWh, independente se teve ou não consumo, toda unidade consumidora ela precisa pagar uma taxa de disponibilidade. Como aqui é um sistema trifásico na unidade consumidora 2, a taxa de disponibilidade é 100 kWh. Os requisitos operacionais, o orçamento prévio é obrigatório para toda mini geração que vai ser instalada na área de concessão da Equatorial. Lembrando que a Equatorial ela pede que durante a instalação na usina de energia solar de mini geração seja eh, facilitado, né, o acesso aos inversores, porque normalmente em alguns casos ela permite que os inversores assumam as funções de proteção. Então é importante que ela consiga chegar até os inversores para identificar se essa função de proteção está estabelecida conforme o estudo de proteção apresentado. E a equatorial também implica o cumprimento de todos os requisitos do PRODIST, no módulo 8, seção 8.1. Os requisitos de conexão também se aplicam, né, para o nível de tensão que a concessionária vai colocar para atender aquela unidade consumidora. Existe um controle, umas faixas de tensão toleráveis, tanto para a conexão da unidade consumidora, quanto para a injeção de energia na unidade consumidora. Quando ela está consumindo ou injetando, existem níveis de tensões que são considerados como
níveis seguros para fazer a conexão com a unidade consumidora e o sistema de distribuição da Equatorial. No ponto de o ramal de ligação, o ponto de conexão e o ramal de entrada, eles devem suportar a potência da unidade consumidora e também da unidade geradora. Então, tem que estar os dois alinhados para que a estrutura física, ramal ligação, ponto de conexão e ramal de entrada estejam de acordo com a corrente elétrica que vai ser transmitida, né, tanto da geração, tanto do consumo, e também aos níveis de tensão, a isolação desses equipamentos, né, dos cabos, dos equipamentos de proteção desses ramais de ligação e ramal de entrada estejam de acordo com o nível de tensão. É permitido a mini geração em ilhamento apenas nos casos em que ela for intencional, ou seja, que tenha mecanismos que segurem e tragam segurança para a rede da distribuidora quando ela não está operante e a geração distribuída está operante. Então, é permitida a geração em ilhamento apenas nesses casos em que já foi tomadas algumas medidas técnicas para proteger o sistema elétrico da distribuidora quando a mini geração está trabalhando em forma ilhada. Tá? Existe uma proteção nos inversores de anti-ilhamento e ela deve seguir os requisitos da norma ABNT 62116 e 16149. A gente vai falar um pouco mais e ver o que significa essas proteções mais adiante. Lembrando que, reforçando isso, porque é muito importante, a Equatorial exige que todos os fornecedores de equipamentos para a medição e proteção estejam homologados, conforme os requisitos técnicos da própria Equatorial. E os inversores, eles devem estar registrados no Inmetro, os inversores da mini geração, quando eles têm capacidade abaixo de 10 kW. Quando eles são maiores do que 10 kW, apenas o certificado de conformidade já serve no período de homologação do projeto junto à Equatorial. E a geração, mais uma vez a gente repete isso, a geração de energia pela mini geração, ela fica limitada à demanda contratada. Como, por exemplo, se uma unidade consumidora ela tem uma demanda de entre 75 e 300 kWh, 300 kW, e ela é aérea, uma subestação aérea, a forma de conexão, a geração dessa mini geração conectada a essa unidade consumidora também tem que cumprir a mesma faixa de potência demandada, que é 75 a 300. O mesmo se aplica para o outro extremo, né? Uma unidade consumidora conectada com demanda contratada entre 2.500 e 5.000 kW, ela deve também se limitar à injeção a essa mesma faixa. Quando a subestação é abrigada, ela precisa cumprir também os mesmos requisitos, tá? Tanto aérea quanto abrigada, ou seja, se a geração ela é de 300, se a demanda contratada é de 300 até 2.500 kWh, a potência de mini geração distribuída conectada a essa unidade consumidora segue a mesma faixa. Aqui os níveis de tensão para cada tipo de faixas de demandas contratadas, né? Para as demandas de até 2.500 kWh, nós temos tensão possíveis de conexão de 13,8, 23,1 e 34,5 kV. Para as tensões acima de 2.500 kWh, acima de 69 kV de potência, kV de tensão, é utilizado para conectar aquela unidade consumidora à unidade geradora. No ponto de conexão, existem alguns requisitos de tensão, tá? De conexão com a unidade consumidora. Isso aqui é regulamentado pelo próprio PRODIST, tá? Quando a unidade consumidora está conectada no nível de tensão de 3,8 ou 34,5 kV, o nível de tensão adequado de conexão pode variar de 93% até 105% da tensão nominal estabelecida entre a concessionária e a unidade consumidora. Já quando o nível de tensão de conexão com a unidade consumidora é de 69 até 138,
a tensão adequada de conexão é um pouco menor a faixa. Ela varia aí de mais ou menos de 97% até 105%. Então, isso deve ser um requisito do PRODIST que a distribuidora precisa cumprir para manter o nível de tensão apropriado para a unidade geradora e assim todas as proteções elétricas funcionar de forma correta. No ponto de conexão, é medido também o fator de potência indutivo e ele deve ser entre 0,92 até 1. E também é medido o fator de potência capacitiva, que pode variar de 1 até 0,92. A distorção harmônica também é algo que é monitorado, tá? E a distorção total para os níveis de tensão de 2,3 kV ou menor do que isso é no máximo 10%, entre 2,3 kV e 69 kV é no máximo de 8%, e de 69 kV até 230 kV o nível de distorção harmônica não pode superar 5%. É uma boa prática também regulamentada pelo PRODIST. Ainda sobre a qualidade de energia no ponto de conexão, é importantíssimo isso, balancear todas as fases, fase A, B e C, ou RST, né, conforme é dito aí para vocês, e esse balanceamento ele deve cumprir uns requisitos, alguns indicadores. Para as tensões no ponto de conexão de menor do que 2,3 kV, não pode ter um desbalanceamento entre fases A, B e C maior do que 3%. A mesma coisa para os níveis de tensão de 2,3 até 230 kV, que não pode ser menor do que 2%. Então é muito importante avaliar isso, porque isso pode gerar algum tipo de distúrbio na rede de distribuição da Equatorial. E a faixa ideal para trabalho, para conexão, né, da unidade consumidora com a rede de distribuição é de 59,9 Hz até 60,1 Hz, a faixa de frequência ideal para conexão com a unidade consumidora ou geradora, né, mini geração. E para os requisitos de proteção para a mini geração distribuída, a Equatorial ela traz uma lista de tudo que se aplica ou não para as mini gerações, né, na faixa de 75 a 500 kW e de 500 a 5 MW. E essas funções de proteções elas devem ser atribuídas à proteção geral ou à proteção da usina solar fotovoltaica. E elas podem estar incluídas também no próprio inversor. Quando não no inversor, o relé de proteção assume essa função, né, de receber todos os comandos da coordenação dessas funções de proteção, a proteger tanto a usina quanto a distribuidora de energia contra eventuais surtos em qualquer um dos lados. E a Equatorial ela reserva o direito de poder adicionar outras funções de proteção que não são listadas nessa tabela quando ela julgar necessário. E ela cobra, né, que para mini geração o disjuntor geral da usina, ou seja, da mini geração, ele esteja equipado com uma bobina de disparo remoto, para que ela possa controlar esse disjuntor quando ela vê que a usina está trazendo algum risco para a rede de distribuição dela, ela possa controlar esse disjuntor de longa distância, né? Não necessariamente ter que ir até o local da usina para desarmar ou abrir os contatos do disjuntor e seccionando a usina da rede de distribuição. A Equatorial ela também coloca uma tabela de ajustes recomendados da função de proteção, como por exemplo, ó, a proteção 27, que é a proteção contra subtensão. Ela tem um estágio único, né? E ela é ajustada em 0,8 PU para que a tensão nominal não caia abaixo de 80%. E se cair, quando a mini geração ela possui inversor, o relé de proteção, ou o próprio inversor, ele tem que desconectar a mini geração distribuída da rede da Equatorial em 0,4 segundos, porque o nível de tensão que a Equatorial está proporcionando lá no ponto de conexão está abaixo de 80% da tensão nominal, ou seja, 0,8 PU. Então, ela traz essa tabela de parâmetros de ajustes recomendados, né? Mas esse ajuste ele pode ser lapidado, não pode, ele deve ser lapidado pelo estudo de proteção, feito por um profissional qualificado. Os requisitos do sistema de medição, quando tem conexão com uma mini geração distribuída, ele é bem simples.
quando você tem ali uma unidade consumidora que apenas consome energia da rede de distribuição elétrica, você precisa ter apenas um relógio unidirecional, porque você só consome da rede de distribuição. Porém, quando você adiciona um gerador de energia elétrica, no exemplo eu estou dando com mais consistência uma usina de energia solar fotovoltaica, uma mini usina, né? Você agora vai ter um elemento que vai estar gerando energia dentro da unidade consumidora. Logo, esse relógio ele vai precisar ser mudado, né? Vai ter que trocar ele por um relógio bidirecional. Tanto ele lê a energia injetada quanto a energia consumida, em diferentes horários. A Equatorial ela pede que seja identificado, né, o local, a cabine de medição e proteção com essa placa de advertência, que é risco de choque elétrico e geração própria. Ela deve ser colocada quando a subestação é abrigada, direto na fachada, logo abaixo das buchas de passagem, né? Quando a subestação é aérea, na caixa de medição ou acima da caixa de medição. Essa placa ela tem aqui as dimensões a serem seguidas, então é muito importante se atentar a isso para evitar reprovas no dia da vistoria da Equatorial. Das características técnicas operacionais, voltamos aqui a ver aqueles gráficos de tensões de tensão nominal, né, no ponto de conexão, adequadas para a conexão com a unidade consumidora. Só que aqui eu trouxe um gráfico a mais, que é o último aqui da fila, né, que é onde mostra o nível de sensibilidade dos inversores, conforme a norma 16149, NBR 16149. Mostra que os inversores eles já vêm configurados, eles são capacitados, né? Têm essa capacidade de suportar uma variação de tensão maior do que é considerado adequada no ponto de conexão. Como nós vimos antes, né? O ponto de conexão para a média tensão de 13 a 34 mil kV, ela varia ali como tensão adequada de 93 até 105%. Porém, para o inversor, ele considera adequado, ou seja, ele consegue operar normalmente quando o nível de tensão varia de 80% até ali 110%. Então, o inversor ele tem uma margem maior. Isso daí é regulamentado pela própria norma 16149. Porém, no ponto de conexão do PRODIST, nós temos níveis de tensões adequadas, né, que a equatorial precisa cumprir e também a geração distribuída precisa cumprir para o correto paralelismo entre as duas, ou seja, a usina de energia solar fotovoltaica e a equatorial. Para os requisitos de conexão, pensando agora do ponto de vista de potência, nós temos que uma faixa ideal do ponto de conexão, ou seja, a frequência, né? Eu falei potência, mas na frequência ideal, no ponto de conexão, ela deveria ser de 59,9 Hz até 60,1 Hz. E quando essa frequência ela cai abaixo de 57,5, a unidade consumidora precisa ser desconectada da rede de distribuição, ou vice-versa. Se quem está provocando essa amenização da frequência é a unidade geradora, ela precisa ser desconectada da rede de distribuição para não provocar nenhum dano lá. E o mesmo acontece quando essa frequência ela passa de 62 Hz. A desconexão precisa acontecer para proteger ambos os lados. Lembrando que de 60,5 Hz até 62, ela não é desconectada, porém a faixa de potência ativa ela tem que ser reduzida, é limitada à potência ativa. Aí quando chega em 62 Hz, daí então ela tem que ser desconectada. Dos requisitos de segurança dos sistemas fotovoltaicos, nós temos que, lá no ponto de conexão, o fator de potência ele deve ser seguido conforme o parecer de acesso. Existe a média lá colocada do PRODIST, né, de 1 a 0,92, quando é capacitivo, e quando é indutivo de 0,92 até 1. Porém, na hora que é feita a solicitação de acesso, a própria Equatorial ela descreve no parecer de acesso qual é o fator de potência que deve ser praticado, né? O mínimo fator de potência praticado para aquela instalação nova, né? Que é a energia solar fotovoltaica. E lembrando que as usinas de mini geração nas áreas de concessão da Equatorial, ela precisa ter um controle de reativo por telecomando, assim como o controle lá do disjuntor que nós falamos há pouco. E quando a usina é desconectada
da rede de distribuição da equatorial, seja por sobretensão, sobrefrequência, subtensão, subfrequência, o tempo de reconexão regulamentado é de 20 a 300 segundos. Isso aqui é uma regra, tá? Normalmente, em alguns locais, o tempo de reconexão é de 130 segundos, mas essa é a faixa. Não pode ser conectado antes de 20, nem mais do que 300. Quando os parâmetros de tensão e frequência, né, estão de acordo entre a usina e a rede de distribuição da própria equatorial. A, a Equatorial ela pede que seja potencializado a malha da usina solar fotovoltaica com a própria malha da unidade consumidora, tá? Porque como a unidade consumidora já é algo existente e você só está adicionando ali a usina solar fotovoltaica quando se trata de um prosumidor, né? Consumidor gerador, essa potencialização ela precisa ser feita. E ela traz aqui algumas medidas de proteção, né, para que o projeto da usina de energia solar deve se atentar às zonas de proteção contra raios, ou às medidas de proteção contra surtos, que é as EPRs e MPS. Ou seja, o projeto deve prever proteções para a usina, para é, aumentar a vida útil da usina, né, e amenizar a quantidade de riscos de surtos de tensão, corrente, frequência que pode acontecer através da usina lá na rede de distribuição da Equatorial. E outra dica que ela traz aqui na norma é se atentar aos laços dos cabos de corrente contínua, para evitar qualquer indução eletromagnética quando a gente estiver na ocasião de um raio. Tá? Porque um raio ele impacta tanto diretamente, né, quanto indiretamente. Indiretamente seria a indução eletromagnética em algum laço que é feita lá nos cabos de corrente contínua, nos cabos dos módulos, e nesse laço, quando você tem uma espira, né, um laço, você tem e esse espelho está imerso em um campo magnético, você tem a circulação de uma corrente de surto. Então, é justamente essa a preocupação da Equatorial, evitar essas correntes de surto na rede dela, através de uma unidade prosumidora, né, consumidor-gerador, reduzindo ali esses laços no cabeamento corrente contínua. Sobre os padrões construtivos, a Equatorial traz 3 modelos de implementação do seu padrão de entrada ou da sua instalação. Então, são 3 diagramas unifilar. O primeiro diagrama unifilar se aplica àquelas mini gerações distribuídas de 75 a 300 kW, onde nós temos a conexão na rede de média tensão, com a proteção simplificada com a chave fusível, a transformação na sequência e depois é conectado o gerador fotovoltaico ou qualquer outra mini geração de recursos renováveis na baixa tensão. Neste caso, a Equatorial ela é o modelo mais simplório, né? Ela não pede um relé de proteção, não pede nenhum parâmetros de proteção, ela só coloca ali que é necessário colocar uma chave fusível. Nesse caso, a gente tinha comentado, né, que quando a conexão do gerador fotovoltaico é feita na baixa tensão, a Equatorial ela pode deduzir perdas de transformação na hora que ela faz a medição na média tensão, se acontecer. Mas nesse caso aqui no diagrama, ela faz tanto a medição quanto a conexão do gerador, tudo na baixa tensão. Aqui, ó, no segundo diagrama unifilar, nós temos uma conexão também com média tensão, porém a proteção e a medição é feita na alta tensão. Então, nesse caso, as proteções da usina de energia solar fotovoltaica, ela é colocada direto no disjuntor principal, ou seja, lá na cabine principal de medição e proteção. Ou seja, essas proteções do disjuntor devem proteger tanto a unidade consumidora quanto a unidade geradora, que está pendurada ali na mesma estrutura elétrica. E essas proteções estão concentradas em apenas um ponto. Já no último diagrama unifilar, nós temos também o mesmo cenário em termos de conexão na média, proteção geral na média, medição na média tensão, porém aqui nós temos a proteção sendo feita exclusivamente para a usina e uma proteção exclusivamente para a unidade consumidora e usina ao mesmo tempo. Tá? Então, nós temos 3 proteções, uma só para a unidade consumidora, uma só para a unidade geradora e uma geral. Então, é uma outra forma de poder implantar uma usina de energia solar fotovoltaica em uma unidade existente. Eu deixo as referências bibliográficas baseadas para
criação desse conteúdo é a própria norma da Equatorial, de mini geração distribuída, e uma mensagem final, onde eu peguei essa mensagem do livro de Colossians, chapter 3, 13, verse 13, que diz assim, ó, em inglês, depois eu traduzo. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. A tradução é: tudo que você fazer, qualquer coisa que você fazer, trabalhe ou faça aquilo com todo o seu coração, como se você estivesse trabalhando fazendo aquilo para Deus. Ou seja, você tem que levar muito a sério o que você está fazendo, porque como a gente coloca essa prioridade que eu estou fazendo para Deus e não para as pessoas, para nossos chefes ou patrões, o que a gente tem considera demais, quando a gente coloca esse padrão de melhoria contínua em cima do que a gente faz, pensando que a gente está fazendo isso para Deus, ou seja, o Criador da nossa existência, nós elevamos a régua de qualidade do que a gente faz. A gente faz mais e melhor, alcança mais pessoas, o nosso trabalho tem mais efeito na vida das pessoas e todo mundo sai ganhando, né? Você sai ganhando porque você se torna referência no que você faz, você ajuda as pessoas com mais qualidade e dá o seu melhor para ajudar elas, e o seu trabalho fica como se fosse um modelo para as demais pessoas que estão ali acompanhando o seu trabalho, acompanhando a sua trajetória profissional. Então, é uma dica excelente que eu encontrei aqui no book, no livro dos Colossenses, né? Colossians, e é isso, eu acho que é muito importante a gente poder sempre ter essa filosofia de fazer mais e melhor, sempre, como se a gente estivesse fazendo para Deus, é o ser mais poderoso que existe. Então, essa é uma filosofia do cristianismo. Eu, como cristão, também adoto essas considerações, né? Então, achei bem interessante compartilhar, porque nesse mundo do empreendedorismo, né, nós temos que fazer o nosso melhor para trazer o melhor serviço ou produto para os nossos clientes, para que eles saiam também contentes e a gente possa ser referência para eles indicarem para outras pessoas. Então, essa frase tem tudo a ver com os objetivos de um empreendedor. Deixo aqui meus dados para contato, agradeço muito a presença de todos na visualização desse conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem, um e-mail, interage comigo nas redes sociais ou deixe um comentário aqui nesse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, para que outras pessoas possam alcançar essa informação, se for de relevância para vocês. E fico no aguardo. Até um próximo vídeo.